2023 já é o ano mais dramático para as mulheres em toda a história do DF. A cada dia cresce o número de feminicídios cometidos, principalmente pelos atuais ou ex-companheiros das mulheres. Uma realidade brutal que não vem de hoje, mas que se agrava ano a ano por causa do machismo estrutural e a ausência do poder público. Para tentar compreender e buscar enfrentar essa difícil estatística, a partir de hoje e durante todas as terças-feiras deste mês, o Jornal Local vai mostrar a série Amor Não É Posse, com reportagens especiais sobre o extermínio de mulheres e o drama de famílias e de vítimas de um crime covarde, uma violência invisível e, na maioria das vezes, silenciosa. Rostos, vidas que se foram pelas mãos daqueles que um dia foram chamados de amor. Do início do ano até hoje, 30 mulheres morreram vítimas de feminicídio. O recorde desde que a qualificadora foi criada, lá em 2015. Mulheres, mães, tias, filhas que se foram e deixam saudade. É uma dor que não volta mais, né? A gente tem que conviver com essa dor para a vida toda. Todas as vezes que eu vejo um feminicídio, é como se eu voltasse lá no dia 2 de janeiro. É como se eu voltasse a reviver tudo aquilo que a minha família viveu. Porque só quem sabe a dor e o sentimento é quem passa, quem está na situação. Para não cair no esquecimento, né? Para que não vire uma estatística. Igual está acontecendo, né? Trinta mulheres que não se conheciam, com gostos, histórias, sonhos diferentes, mas que terminaram exatamente da mesma forma, em casos de violência, muitas vezes na frente dos próprios filhos. Despedidas que não aconteceram e reencontros que ficaram apenas na memória. E tava tudo combinado para depois do São João e ter a minha filha. Mas não chegou. Voltaram. Por quê? Porque de um ciúme abusivo. Um ciúme doente do marido. Tá, ele bebia. Aí ela ligou para mim, dizendo a mim que ela tinha alugado, que ela ia alugar uma casa para sair, para morar sozinha. Porque tinha 7 meses que ela estava separada de Feli. Até queixa, tudo ela já tinha ido dar. Foi tanto que ela estava com a medida protetiva, Lei Maria da Penha, tudo ela já tinha ido. Então ela achava que, depois da chegada do irmão dela para ir, ela achou que ele não ia fazer nada nela, né? E chegou um ponto de eu estar em casa deitada, ela ligar para mim. E ela dizer a mim que ele tinha chegado em casa com uma faca, que não era da casa dela. Eu escutei a gritaria das pessoas, das crianças, e eu saí para ver o que de fato tinha acontecido, né? E aí foi quando fiquei sabendo que a minha amiga tinha sido esfaqueada. Os números para esse tipo de crime são assustadores. 75% dos casos aconteceram onde as mulheres deveriam se sentir mais seguras, dentro de casa. Em 86% das ocorrências, o principal motivo é o ciúme, além do sentimento de posse e a não aceitação do fim do relacionamento. Extremamente ciumento em questão de roupa, ciumento em questão dela sair, ciumento em questão dela trabalhar, fazer faculdade, tudo. E cada vez mais a gente tem passado para a sociedade que não se faz polícia sozinho. Nós precisamos aí da ajuda da própria sociedade para que a gente possa cada vez mais evitar esse tipo de crime, né? Principalmente com denúncias de familiares envolvidos, das próprias vítimas relatarem a situação de abuso que elas estão passando. E com isso a polícia pode tanto encaminhar para o local responsável, como a polícia também fazer o próprio trabalho dela, né? De investigar, de reprimir e evitar esse tipo de crime.
O uso de armas brancas, como facas, por exemplo, é o principal meio empregado para matar as mulheres. Mais de 83% delas eram mães com idades entre 18 e 39 anos. No DF, Ceilândia é a região com mais feminicídios registrados. Foram 26 mulheres mortas desde 2015. Isso, inclusive ele cumpre pena de homicídio. Teria que voltar para o CDP, para poder dormir local. Durante o dia ele fica solto e aí essa parte que ele ficou solto, ele cometeu outro homicídio. Em relação aos dois, ele tem um registro de ocorrência de novembro, que ela veio registrar uma ocorrência em relação a... Ela alegou que o André teria estuprado, ameaçado e lesionado cortando seus cabelos, contra a vontade. Teve uma discussão logo após ter levado sua filha à escola juntamente com sua esposa, pegou a faca e efetuou esse homicídio. A Isabel era moradora da cidade e foi morta em fevereiro desse ano. O motivo? Desvincular o ex-marido da conta conjunta que eles mantinham no banco. Ela bloqueou essa quantidade de dinheiro porque ele estava gastando, traindo ela. Ela bloqueou e ele chegou na casa pedindo para ela desbloquear, porque ele queria gastar o restante do dinheiro da conta conjunta dele. Ela se viu por anos nesse ciclo. Ela não contava pra gente sobre os acontecimentos. Nós descobrimos muita coisa depois que ela faleceu por causa de um caderno onde ela escrevia as coisas que ele praticava contra ela, mas ela não deixava transparecer e nem procurava uma ajuda, até porque eu acredito que ela não entendia que eram formas de violência o que ele praticava com ela. E ela tentou dar um fim a esse relacionamento em dezembro do ano passado e infelizmente em fevereiro deste ano, de 2023, ela veio a falecer por causa de um feminicídio praticado do ex-marido dela contra ela, na frente da filha deles, que na época tinha 10 anos. Passa esse recado para as mulheres que elas procurem a delegacia em busca de ajuda. Nós aqui, além de termos a atribuição de investigar e reprimir esses crimes, nós também temos contato com toda uma rede que prestam atendimentos psicossocial para elas. O governo ele tem diversos programas assistenciais e nós temos aí muitos programas que podem encaminhar essa mulher para atendimento psicológico ou se ela estiver numa situação de muito risco de vida, para casa-abrigo, ela pode requerer medida protetiva e aí fica mais protegida contra o agressor e outras medidas que a gente pode aí ajudar a ela sair desse risco que ela se encontra.